Ponto Crítico. Fala, doutor. Com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. 21 de abril do ano de 2025, feriado nacional. Fala, doutor. Falo sim, muito bom dia, muito boa segunda-feira para todo mundo aí que tá nesse feriadão. Gente, é só no Brasil que é feriado, o resto do mundo tá dele pau, tá dele trabalhando aí, viu, pessoal? Tá? E a Páscoa, feliz Páscoa aí para todo mundo atrasado aí, né? Esse momento aí de renovação, ainda mais com essa notícia triste que nós tivemos agora há pouco aí, com a morte do nosso Papa, né? Então, de qualquer maneira, feliz Páscoa, feliz momentos de reflexão, de renovação para todo mundo, e o Papa aí, então, que ele siga aí o seu ciclo de vida, né? Que seguiu o seu ciclo de vida, trouxe aí bastante contribuições para o mundo dos católicos aí, né? Lembrando aí, pessoal, que o mundo inteiro, né, tá atônito pela morte do Papa. No entanto, a maior parte das pessoas no mundo não são católicos, tá? Podem ser cristãos, mas não são católicos. Estima-se que mais ou menos 2 bilhões de pessoas sejam aí cristãs, e o restante aí das pessoas aí, as 6 bilhões de pessoas aí no mundo, elas não são católicas, né? Não são cristãs, melhor dizendo, não são cristãs. Então a maior parte da população aí no mundo não é cristã. Mas nós cristãos que seguimos aí a Cristo, então, principalmente as pessoas que são católicas, estão aí os nossos sentimentos em relação ao Papa. E eu, como sou cristão, né, sou espírita, cristão, umbandista, minhas condolências, minha homenagem aí ao grande Papa aí que uniu a Igreja Católica aí. Mas vamos lá, vamos seguir a vida tem que ser seguida, né? Nós estávamos aí já falando há um bom tempo sobre esse assunto importante que é o TEA, né, que é o espectro autista. Nós vamos encerrar esse assunto hoje, tem bastante coisa para conversar. Então você pode aí me seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, né? Instagram, Facebook, Dr. Paulo Viesili, né? Ou então o Instituto de Cardiologia, Cruz Altense de Cardiologia, também na Rádio Cruz Alta, também do Paulinho Barcelo. Nós estamos ao vivo e a cores, para quem quiser aí nos acompanhar aí nesse momento importante aí, né, Paulinho? É verdade, sempre num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia ICA, há 25 anos cuidando do seu coração, e também junto com a gente, Laboratório Novitar, experiência e inovação no cuidado com sua saúde. Lembrando, se você quiser fazer uma pergunta para o Dr. Paulo, pode utilizar o nosso WhatsApp 33431207 ou nas nossas redes sociais, tanto do programa como também do Dr. Paulo, e as perguntas não precisam ser temáticas ao assunto do programa. Pode ser perguntas em geral. Eu já tenho algumas aqui, que depois eu vou fazer para o seu Dr. Paulo, para o seu Paulo hoje na segunda-feira. Eu vou fazer perguntas sobre essa onda de gripes e resfriados aí, que o pessoal tá tossindo muito, e uns não sabem se é alergia, outros não sabem se é resfriado, mas enfim, né? Aí entram tudo que é receitas caseiras, toma isso, toma aquilo, e ninguém toma nada e tá todo mundo tossindo. É isso aí. Acho que pelo jeito tu também. Não, eu graças a Deus não tô, eu tô bem. Por enquanto, é. Ah, é? Tá me dizendo isso? Mas, obviamente, esse inverno maluco que vai vir aí, com certeza a gente vai pegar alguma coisa, né? É verdade. É. Mas, pois é, Paulinho, então a gente tá falando desse tema aí do espectro autista, do indivíduo autista. Lembrando a vocês aqui, ó, eu estou usando esse colar aqui, tá? Quem está no Instagram, Facebook me vendo, é um colar colorido, é um quebra-cabeça colorido, né? Que é o símbolo, tá? Um símbolo da identificação do indivíduo autista. Então toda criança ou mãe que tiver, ou adulto que estiver usando esse colar aqui, né? Ó, tá, pessoal? Esse colar aqui é uma criança autista que está nas proximidades da gente. Por quê? Porque identificar um ser autista? Porque ele é diferente, ele é diferenciado, ele tem comportamentos, manias diferentes, e o importante é a gente identificar isso para melhor compreender o que está acontecendo.
Eu falei na semana passada, eu dei um exemplo, eu estava num hotel, vi uma criança gritando, né? E a primeira coisa que os pais ou as pessoas que estão em volta perguntam, por que os pais não contêm essa criança, não educam essa criança, né? Então, uma maneira já julgando sem conhecer de fato o que é. E era uma menina, mais ou menos uns 7, 8 anos, ela estava muito feliz, muito tranquila e se manifestando através de gritos. E aí então ela estava com esse cordão identificando quanto autista. Quando a gente identifica, então fica tudo mais claro, fica muito mais fácil para poder, inclusive até ajudar os pais, não lá incomodar os pais, né? Porque também fica pesado para os pais. Então era uma menina que estava muito bem comendo o seu pãozinho lá e dando gritinhos, dando gritos lá, finiquitos no restaurante. Então mostrando que ela era uma criança autista, né? Porque eles são diferentes, são crianças diferentes. Nós já falamos no programa passado que é uma para cada 36 crianças, né? Tem aspectos, qual é a causa do autismo? Não se sabe muito bem ainda, mas tem causas ambientais, causas genéticas. Causas genéticas são vários genes que são ligados. Causas ambientais, pais mais velhos, poluição sonora, alimentos industrializados, excesso de fumo, bebida alcoólica, drogas, né? Gestação traumática, algumas crianças, nascimento precoce também, tudo isso pode causar aí uma criança autista. Lembrando a todos, né, que a criança autista não tem cura, tem vários programas, vários tratamentos para melhorar essa criança, ajudar a melhorar o comportamento dessa criança, ou então pelo menos não piorar. Lembrando que tem vários níveis, tá, de autismo, tanto que se chama espectro, né? Espectro, ou seja, vários níveis, dos mais suaves aos mais pesados, digamos assim, né? Os mais complexos, assim, deixando a criança bastante comprometida, né? E elas produzem principalmente 3 consequências para as crianças, né, que nós falamos semana passada. Uma delas é alteração na comunicação. A criança autista tem dificuldade de se comunicar, principalmente olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos. Como a gente sempre se comunica olhando nos olhos, a criança autista não, ela tem dificuldade de olhar nos olhos, tá? E também ela tem dificuldade de falar nomes, tá? Falar nomes, chamar o nome da mãe ou do pai ou o próprio seu nome, né? Então ela tem essa dificuldade. Também a dificuldade de fala. Tem algumas crianças que começam a falar, 1, 2, 3 anos começam a falar, depois regridem, deixam de falar. Tem crianças também que a partir aí do 6, 7, 8 meses, aqueles sons guturais, elas não falam mais, não fazem esses sons. Lá por 1 ano e meio, 2 anos não falam, ou então falam por monossílabos, só por sílabas, né? Então, mostrando uma nítida diferença de se comunicar. Outra característica bem clássica, que eu estou falando bem rápido, é essa aqui, porque nós já falamos no programa passado. Falar em programa passado, pessoal, é bom repetir, porque todos esses programas, eles estão alocados, estão publicados no YouTube, no canal YouTube que eu tenho, que é Dr. Paulo Viecili. Então, quem quiser ver os programas passados, outros programas, né, outros temas, está depositado lá de uma maneira de arquivo muito legal. É só jogar no YouTube como? Dr. Paulo Viecili, né? Fala doutor Paulo Viecili, né? Fala doutor Paulo Viecili, porque tem outros, acabei descobrindo que tem outros programas Fala Doutor pelo Brasil. Então fala doutor Paulo Viecili, né? Que nesse caso acho que é só eu. Se imagina, né? Nós vamos torcer que seja, né? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando na internet aí, para você ter uma ideia mais ou menos. Tá aí, ó, essa página aí no YouTube. Página aí. E ali tem tudo, né? Todos os vídeos dos programas, você pode colocar os vídeos, que daí já vai direcionado aos mais antigos, aos mais novos, entendeu? Os shorts, quando tá o programa ao vivo, enfim, né? É uma página completa lá. Página completa. Então, agradecer desde já a Brenda, ao Fernando e ao Jonatas, que sempre estão dando aí o suporte técnico para a gente fazer isso direitinho, deixar à disposição de vocês aí, certo, pessoal? Então, e um terceiro elemento, né, que nós não falamos no programa passado, que não deu tempo,
foi principalmente alterações no comportamento, né? As alterações do comportamento são um dos principais pontos, né? Dentro do espectro autista, né? Principalmente aqueles comportamentos estereotipados, aqueles comportamentos repetitivos. A criança, ela cria em si alguns comportamentos, geralmente com as mãozinhas, tá? Quem está me vendo no Instagram, quem está me vendo no YouTube ou no Facebook, eu vou fazer alguns comportamentos aqui, mas é uma infinidade de comportamento. Não quer dizer que esses que eu esteja fazendo são iguais a todas as crianças. Claro que não. Então as crianças ficam brincando com as mãozinhas assim, ficam brincandinho, bem assim como eu estou fazendo com a mãozinha. Uns ficam batendo, tá? Outros ficam brincando com as mãos toda hora, tá? Então eles ficam fazendo movimentos estereotipados, tá? Estereotipados, assim, movimentos repetitivos, tá? Outra coisa também que algumas crianças fazem, das crianças assim com 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos, é caminhar na ponta dos pés, tá? Toda criança caminha na ponta dos pés. Isso é importante tá? dizer, né? Exatamente. Toda criança caminha na ponta dos pés. Vai caminhando na ponta dos pés até que ela tenha o equilíbrio. Depois desse equilíbrio e marcha, ela caminha com o pezinho inteiro, na íntegra, calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. A criança autista não, ela tem preferência de caminhar na ponta dos pés e às vezes fica o tempo todo caminhando na ponta dos pés, tá? Também é uma maneira de se identificar uma criança autista. Outra coisa em relação ao comportamento, as crianças autistas, elas têm umas rotinas delas, elas elegem umas rotinas e elas ficam naquelas rotinas ali, e elas ficam muito estressadas quando saem dessa rotina. Então, por exemplo, às vezes um brinquedo que elas estão brincando, ela cria uma rotina. Então, se ela está brincando com o carrinho, ela adora a rodinha do carro, por exemplo, ou então qualquer coisa daquele brinquedo, mas não o brinquedo em si, e ela cria uma rotina, sempre ela vai brincar com aquele brinquedo, com aquela rodinha e etc e tal. Então é uma rotina, né? E às vezes mudar isso deixa a criança bem estressada, deixa ela bem angustiada, né? E como ela tem dificuldade de expressão, como ela tem dificuldade de falar o que ela sente, de expressar o que ela sente, então ela, muitas das vezes, das manifestações dela através de choro e irritabilidade. Então, são crianças extremamente irritáveis, elas se irritam muito facilmente e a partir disso elas choram muito e criam um conflito. Às vezes, esse choro, essa manifestação é a manifestação de ela está dizendo que tem alguma coisa errada com ela. Só que nós adultos e os pais não têm aí a sensibilidade de identificar o que e por quê. Então isso é bastante difícil para os pais, é bastante difícil para quem cuida. Outra coisa também dentro dessa rotina é não só esse brinquedo, mas mudar muito a criança de ambiente. Então, tipo assim, se ela está numa sala ou num quarto, tu pegar e colocar ela na cozinha, porque agora tu vai cozinhar e tu quer que elas estejam perto de ti. Então, o fato de trocar de ambiente também deixa as crianças bastante estressadas, inseguras. Elas ficam muito inseguras. Então, isso faz com que elas ficam mais irritadiças, mais sensíveis e acabam chorando mais, né? Outro tipo de comportamento das crianças, elas têm interesse muito intenso por um determinado objeto, tá? Pode ser qualquer objeto. Então, por exemplo, conheço uma criança que ela adora a máquina de lavar roupa. Então, o melhor lugar dela é na lavanderia, ali que ela gosta de ficar ali perto da máquina de lavar roupa. Então, ela não sei porquê, mas ela tem essa preferência. Tem crianças, por exemplo, que se identificam com cadeira, tem crianças que se identificam com ventilador. Então, eles escolhem aleatoriamente um objeto e ali eles ficam identificados com aquele objeto e ficam ali em volta daquilo ali. Tem crianças que é com números aleatórios, tem criança que é com letras, tá? Ela pega determinadas letras, não são todas as letras, pode ser todas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser todas, cores. Então eles escolhem ou cor ou qualquer objeto da sua preferência e eles acabam
tendo um intenso interesse por aquilo ali, né? Obviamente que nós não sabemos por quê, porque são coisas internas, intrínsecas dessas crianças. Outra questão também do comportamento, elas têm reações incomuns a estímulos, tá? Estímulo sonoro. Então eles são muito sensíveis para ouvir. Então sons estridentes, por exemplo, nas escolas, aquelas campainhas ou sinetas nas escolas, para as crianças autistas é um tormento. Elas não gostam, elas ficam muito sensibilizadas. Ou quando tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ou quando tem som estridente ou muito alto, também elas ficam bastante sensibilizadas, né? Muita cor também, muita informação, muito estímulo visual ou muito estímulo sonoro também deixam as crianças estressadas, e a resposta delas é irritabilidade, choro, inclusive até muitas delas com raiva. Tá? Tem muitas crianças que ficam com raivas e tem muitas crianças que ficam agressivas, e bastante agressivas. Só que ela não tem noção dessa agressividade, é uma maneira que ela tem de se comunicar. Então, por isso que nós que não temos esse aspecto autista, a gente tem que entender bem esse efeito, esse fenômeno, para melhor ajudar as pessoas e compreender e principalmente não atrapalhar, né, gente? Porque o que tem de gente que atrapalha é impressionante, tá? Então, dentro desses comportamentos, a criança autista, ela vai aí, vai se identificando, seja no comportamento, seja nessas alterações comportamentais, alterações sociais e alterações de comunicação. Então, são crianças desde as mais simples manifestações até as crianças bastante prejudicadas. Tem crianças que não caminham, tem dificuldade motora, bem importante, eu não acabei não falando aqui, mas vou falar agora. Tem alterações motoras, dificuldade para caminhar, dificuldade para se equilibrar, tá? E uma coisa dentro do comportamento que eu não falei aqui, que tem bastante coisas, as crianças, elas perdem a noção de perigo. Elas perdem a noção de realidade e perdem a noção de perigo. Então, se tiver que botar a mão no fogo, ela bota. Tá? Ela bota. Se tiver que atravessar uma rua, não olhar para os lados, ela vai atravessar a rua. Se tiver que passar a mão num cachorro, não interessa se o cachorro é manso ou brabo, ela não tem essa noção, ela vai passar a mão no cachorro. Então, se tiver que, por exemplo, uma criança está numa cama beliche, e ela está na parte de cima, e se ela tiver que descer, ela se atira. Ela não tem noção que vai se machucar, que vai bater a cabeça, que pode quebrar uma perna. Ela não tem essa noção. E se você falar isso para ela, ela não internaliza. Ela não internaliza. Então eles perdem a noção de perigo, eles perdem a noção dessas questões de fazer prejuízo para o próprio corpo, né? Então elas perdem isso aí. Então tem que ter muito cuidado, né? Para isso que tem todos uns programas, né, de melhorar as crianças. E aí, então, o que fazer, né? O que fazer com essa criança, né? Então, em primeiro lugar, gente, que a gente está sempre, eu costumo falar isso, não é a primeira vez, eu acho que o ano passado nós já falamos do espectro autista, estou falando de novo, porque o mês de abril é um mês ali de tomadas de consciência para o espectro autista, e como é um fenômeno que está bem mais evidente nas nossas casas, né? Toda casa quase tem um ser autista, ou então um parente, um vizinho, um amigo, e a gente precisa estar junto para dar apoio. Então, o que fazer? A primeira coisa é identificar precocemente, tá? Identificar precocemente. É a primeira coisa que tem que fazer, identificar precocemente. Para isso, tem que estar atento ao desenvolvimento da criança, os pais têm que ser mais presentes. Eu sei que o pai trabalha, a mãe trabalha, né? Muitas vezes deixam com a avó para cuidar, ou com uma tia, ou com uma comadre, ou até uma babá cuidando. Então, essas pessoas todas, os cuidadores, a avó, ou o pai, ou a mãe, ou a tia, ou a babá, tem que estar atento ao desenvolvimento da criança, viu? Se você, mãezinha, está com dúvidas, ou você, pai,
está com dúvidas, leva teu filho na estratégia de saúde da família, o postinho, aí mais perto, e conversa com o médico. Conversa com o médico, com a médica, ou então conversa com o agente comunitário de saúde. Diz para ele que a tua criança está meio estranha, que você gostaria de conversar com o médico da SF, e o médico da SF então vai avaliar, vai ver essa criança e a partir disso vai tomar providências, tá? Então, quanto mais precoce a identificação, melhor. Por quê? Porque aí começam já as terapias para ajudar essa criança, viu? Tem várias formas de ajudar. Aqui em Cruz Alta nós temos 2 centros, que é o Centro Acolher da Prefeitura e o Te Acolhe, que é uma extensão dos programas estaduais de tratamento da criança autista. Então aqui em Cruz Alta nós temos ali na Vila Lisabel o Te Acolhe e o Centro Acolher, que contém ali médica, pediatra, psiquiatra, nutricionista, fonoaudióloga, educador físico, terapeuta ocupacional. Todos eles ali, enfermeiros, claro, enfermeiras, todos ali, pedagogas, psicopedagogas, eu acho que não esqueci ninguém, né? Todos ali em volta dessa criança. Olha só quanta gente eu falei, vamos lá, médico, clínico geral, o psiquiatra, nem a psicóloga, psicopedagoga, né? Nutricionista, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, já repeti, pelo menos uns 7, 8 profissionais aí voltado para o desenvolvimento da criança, né? Para vocês verem o quanto que é importante pegar esses estágios iniciais e trabalhar essa criança ali para ela ter um bom desenvolvimento, né? E aí, existem aí uma coisa bem nítida que se faz, né? E não tem cura, o autismo não tem cura, tá? Infelizmente ele não tem cura, mas por outro lado, tem várias terapêuticas, né, que podem melhorar essa criança, ajudar bastante essa criança, ao ponto dessa criança ter uma vida aí quase que normal, quiçá até normal, viu? Tem aspectos autistas que eles evoluem bastante, um comportamento bastante evolutivo, bem bom, ao ponto da criança ter uma vida praticamente normal. Por exemplo, tem médicos autistas, tem advogados autistas, tem juízes autistas, tá? Tem todos os tipos de profissões aí autistas, tá? Por que tem? São crianças que superaram várias coisas, superaram várias dificuldades, várias demandas que havia necessidades, evoluíram para uma vida melhor ao ponto de estudar e trabalhar, né? Então é muito interessante. Vocês viram que em nenhum momento eu disse retardo mental. Eu não confunda uma criança autista com uma criança com retardo mental. São coisas diferentes. Agora, se uma criança autista ela não é bem trabalhada, não é bem desenvolvida, aí sim nós podemos criar algum nível de retardo mental nela, ou retardo cognitivo, tá? Que ela vai ter dificuldade de aprendizado. Aí sim, mas é por uma questão de educação não boa, né? Claro que tem crianças com nível de autismo muito elevado, que essa sim tem dificuldade até de aspectos cognitivos, sim. Essa sim, são pessoas que são infelizmente bastante comprometidas, que acabam não se desenvolvendo direito, Paulinho. Interessante, hein? Puxa vida, não são todos os casos iguais, no espectro vários tipos, né? Não pode chegar e dar um diagnóstico direto dizendo assim, não, todo autista não abraça. Não, frequentemente ele não abraça, mas muitos abraçam. Muitos abraçam. Então não dá para ter um diagnóstico assim, é dessa forma, né? Sim. Por isso que deve-se ter muito cuidado quem lida com isso. Exatamente. E aí, quais são as suas dicas para as pessoas assim que lidam com autistas que não são familiares, mas que têm o contato no dia a dia? A primeira coisa é não julgar, né? Eu acho que a primeira coisa é não julgar. Pegando o que tu falaste, Paulinho, um gancho muito legal, tipo assim, tem crianças que não têm o contato visual, tem crianças que não dão a mão para cumprimentar, eles não cumprimentam. São antissociais, eles não cumprimentam, mas não é porque ele é mal educado, ele tem essa dificuldade de socializar.
ele tem essa dificuldade. Para ele não é problema, mas para nós que toda hora estamos cumprimentando as pessoas, isso é um problema. Então, às vezes, quando você encontrar uma criança de 3, 4 anos, você estender a mão e querer cumprimentar ela, e ela não querer cumprimentar, não insista. E nem fale nada, tipo assim, tá mal educada, tem que aprender a cumprimentar, os pais têm que ser melhor. Não comente nada, fique quieto. A melhor que por sinal, quando a gente está com alguma coisa, uma dúvida ou um pré-julgamento, acho que a melhor coisa que tem é ficar quieto, para não falar bobagem, né? Para não falar bobagem. Mas eu acho que a maioria, claro que tem lá o seu percentual de pessoas que ignoram os fatos e querem do jeito que quer que a pessoa seja, né? É do meu jeito. Mas a grande maioria, na verdade, fica com medo e dificuldade na hora de lidar. Sim. Até tem uma percepção diferente. Não sabe o que fazer, bem Exatamente, verdade, né? A gente não é preparado para saber lidar com isso. Não somos, principalmente para respostas negativas. Então, tipo assim, se você vai bem faceiro cumprimentar alguém e alguém não te cumprimenta, a gente perde o jeito, né? A gente fica sem eira e nem beira, como diz o outro ali, né? A gente fica chateado. Algumas pessoas ficam até defensivas, outros ficam até grossas, mal educadas, né? Enfim. Então a gente tem que ter muita essa percepção, né? Percepção. E que não é fácil para os pais também, viu? Não é fácil para os pais que têm crianças autistas. Gente, tem famílias que têm gêmeos autistas, tem famílias que têm 2, 3, 4 crianças autistas, tá? Então isso é difícil para eles, né? Tanto que tem pais e mães que deixam de trabalhar só para ficar cuidando das crianças, tá? E tamanha a complexidade que é. Geralmente a mãe deixa de trabalhar, né? A mãe deixa de trabalhar, o pai vai trabalhar para conseguir o ganha-pão, né? Do dia a dia, e a mãe fica cuidando da criança direto, cuidando da criança direto. Então, também... Mas isso nos casos mais do espectro mais incisivo. Mais complexo. Mais complexo. Mais complexo, né? Sim. Na grande maioria são casos mais leves, pelo que eu tenho notado. São casos leves. São casos leves e moderados. Inclusive, até aqui é uma observação com a questão das políticas de inclusão, né? As crianças autistas, elas frequentam as creches, frequentam as escolas de ensino fundamental, e não é invariável, ou melhor, é comum que sempre tem uma classe que tenha 1 ou 2, 3 crianças autistas, junto com as outras crianças não autistas. E às vezes isso causa uma estranheza, causa alguma alteração de comportamento, né, nas crianças. Então muitas crianças ficam até comovidas com aquelas criancinhas autistas e acabam de um jeito ou de outro ajudando, se solidarizando, né? Trazendo a criança de uma maneira mais inclusiva, né? Mas também para isso os professores das escolas têm aí as suas formações especiais para poder manejar essas crianças. Também nas escolas tem os monitores e os cuidadores, quando você tem uma criança autista ou uma criança com dificuldades excepcionais que precisa do maior apoio. As crianças estão dentro desse aspecto também. Claro que sempre vai ter aquela pessoa que reclama, que tem um filho autista, que está demorando a fonoaudióloga, que está demorando aquilo, que não sei o quê, que as coisas não são perfeitas. Muito possivelmente as coisas não são perfeitas mesmo, mas que o município aí, os municípios estão se agilizando para ter esse tratamento das crianças autistas, isso é bem importante, tá? Muito bem, então, eu falei então que principalmente uma identificação precoce é fundamental. Então você, na dúvida, procure o médico da ESF ou agente comunitário, comunique eles, né? Peça auxílio, aí eles vão encaminhar para o centro acolher ou acolhe lá com uma série de testes, tá? Tem uma série de instrumentos que pode avaliar se uma criança é ou não autista e qual é o nível do espectro autista, tá? Tem vários instrumentos já bem definidos que podem ser feitos, tá bom? Isso aí sempre, como eu digo, né? Sempre tem uma equipe multiprofissional atento em relação a isso aí, tá? É bastante atento. Inclusive até
as coisas estão, de certa maneira, funcionando aqui no nosso município. Claro que nem tudo é perfeito, porque a vida é muito dinâmica, às vezes falta um profissional, às vezes tem outro, etc. e tal. Tá? E também, nem todo profissional quer trabalhar com autista. Por exemplo, tem médicos que não gostam de trabalhar com autista, tem fonoaudiólogos que não gostam de trabalhar com autista, mas em compensação tem outros que gostam. Então, as coisas não são fáceis, assim, de um passe de mágica, tá? Embora o município está bem organizado e funcionando, às vezes as coisas fogem um pouquinho aí do desejado, tá? Então, mais uma vez, ele não tem cura, aí nós temos vários tipos de terapia, tá? Vários tipos de terapia, de tratamento, principalmente a análise do comportamento aplicada, chamado ABA, tá? Que é uma série de ferramentas, uma série de trabalhos que faz com que a criança trabalhe dentro de uma análise de comportamento aplicada. Também tem que ter aí a ajuda de uma fonoaudióloga, a terapia ocupacional, muitas vezes trabalhar dentro de uma psicoterapia infantil, tá? E medicamento para o autista não existe, tá? Não tem medicamento específico para autismo. O que tem são medidas acessórias. Por exemplo, se a criança tem hiperatividade, se ela tem problema de distúrbio de sono, se ela tem muita ansiedade. Então, ou se tem um adulto que é muito ansioso, adulto autista que é ansioso, ou se ele é um adulto autista que tem hiperatividade. Então, isso tem medicamentos, tá, que vão auxiliar, claro que sempre medicado aí por um médico, psiquiatra ou por um neurologista, um clínico geral aí das nossas ESFs bastante treinado. Então, mais ou menos é isso aí dentro do tratamento autista. E nós temos algumas coisas, alguns aspectos que podem ajudar bastante, tá? Então, por exemplo, uma das coisas fundamentais, vocês viram, né? Eu falei, que nós temos aí o Centro Acolher, nós temos esses locais que nós estamos ali levando as crianças autistas, o T-Acolhe ou o Centro Acolher, mas fundamental também é a dedicação dos pais, tá? É fundamental a interação dos pais, da família, dos irmãos, brincar com essa criança, né? Entender essa criança e brincar com essa criança, né? Ou seja, interagir com essa criança. Claro que respeitando o momento dela, né? Não é uma criança que ela interage como as outras crianças, ela tem um momento dela, então tem que saber ler esse momento dela. Cada criança autista tem um comportamento diferente e a criança autista em si, ela possui vários comportamentos, ela não é uma coisa estanque, ela possui vários comportamentos e que às vezes confunde ou então não deixa a pessoa mais insegura de como sentir, como ler, como entender, como identificar aquele comportamento dela. Então tem que ter muita paciência, muita visualização, observação e aos poucos vai interagindo com a criança. E é bem importante que os pais, né, o pai, a mãe, brinquem com essa criança, brincar, que por sinal, gente, vamos e convenhamos, né? Meu Deus do céu, né? Com essa época aí da alta tecnologia, infelizmente, os pais estão muito estressados trabalhando, chegam em casa cansado, pegam o celular, dão para as crianças, ou dão um computador para as crianças, notebook ou sei lá o que, e vem cada vez mais diminuindo a interação pais e filhos, filhos e pais. Isso é um prejuízo no desenvolvimento da criança enorme, enorme. A criança fica insegura, é uma criança que fica titubeando, é uma criança que fica instável, é uma criança que não consegue resolver os seus conflitos, é uma criança que não consegue resolver as suas dificuldades e ela sempre vai elencar ao pai e à mãe as suas dificuldades. Isso passa para a adolescência, é uma adolescente que não consegue resolver os seus conflitos na escola, ou na rua, ou no trabalho, onde for, acaba sempre envolvendo o pai e a mãe nos seus conflitos. Depois vai para
uma criança adolescente passa para a idade de adulto jovem, e ele continua assim. Continua com dificuldade de resolver os seus conflitos por insegurança e sempre levando o pai e a mãe para resolver. Daí que vem o fenômeno que nós temos aí vários adultos jovens com 30, 35 anos ainda morando com os pais, né? Ainda morando com os pais, enquanto que já era para estar com as suas casas, com as suas famílias, ainda fica morando com os pais, tamanha a insegurança, Paulinho. É verdade. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Tá bom, 9h52. Fala, doutor, retorna em instantes. Com o Ponto Crítico. Estamos de volta com a edição do feriado do dia 21 de abril do Fala, Doutor. E aí, eu vi muitas perguntas aí no intervalo, hein? Bastante perguntas. Vamos lá. Pessoal, vamos tentar responder algumas coisas, assim, porque eu falo demais, né? Então, às vezes, uma pergunta que podia ser resposta bem mais curta, eu fico me prolongando. Eu posso ficar ali controlando aqui, se o senhor quiser. Eu sou um ótimo controlador. À vontade, Paulinho, à vontade aí. Pessoal, então, assim, o seu Alberto é um habituê do nosso programa. Ele falou e fez comentários, né, das alterações genéticas, etc e tal, e também fez um comentário no medo dos casais que querem ter filhos, né, e o medo de ter uma criança autista, né? Como é que é isso? Gente, não tem que ter medo, né? Assim, antes de ter medo, o mais importante é ter uma vida saudável, né? Então, se vocês vão estão planejando ter um filho, né? Então, assim, antes de mais nada, planejam com amor, façam com amor, né? A criança, né? Façam amor com amor, como diz o outro. Exercício físico é fundamental tanto para o pai quanto para a mãe. Sim, o pai também, tá? O pai também, tanto a mãe quanto o pai, é importante. Se você fuma, zero cigarro, nada de cigarro, tá bom? Tá? E se vocês bebem o menos possível, principalmente a mãe, menos álcool possível, tá? Nada de drogas, nada de remédio para dormir, nada de nada. E a alimentação saudável, tá? Alimentação saudável com muitas frutas, muitos legumes, né? E em casa, um ambiente saudável, sem estresse, sem brigaiada, sem confusão, né? Ambiente saudável. Quanto mais saudável for a gestação, maior é a chance de ser uma criança mais saudável, tá bom? Então, em vez de ter medo, tome atitude. A dona Tereza ligou para nós aqui, ela está com osteoporose, e ela perguntou para nós aqui o que ela podia fazer para osteoporose. Dona Tereza, o melhor remédio para osteoporose é exercício físico, caminhadas, tá bom? Alimentação rica em frutas e legumes e verduras, certo? Leite, se a senhora não tem intolerância à lactose, o leite, tá? E sol, pegar aí 10 a 20 minutos de sol todo dia, tá? 3 pontos fundamentais, exercício físico é fundamental, a caminhada básica, aquela caminhada regra do 3, né? Caminhar 3 vezes por semana, durante 30 minutos, fazer 3 quilômetros, tá bom? Alimentação saudável, frutas, legumes e verduras, leite, tá bom? E sol, 10 a 20 minutos. Quem toma remédio, conforme siga as recomendações dos médicos, tá? Eu não posso falar de remédio aqui, mas o que eu posso dizer é que a suplementação de cálcio e suplementação de vitamina D pouco ajuda, ou até quiçá nem ajuda, viu? Tá? Também ligou aqui para nós agora aqui no intervalo a avó Maria Salete, tá? A avó Maria Salete, ela tem um neto de 18 anos que é autista e volta e meia ele vai visitar ela. E lá, então, acaba alguém dando o celular para ele. E o pai dele é contra o celular. Aí dá o conflito. O pai fica revoltado porque deram o celular para o adolescente, né? E quando tomam o celular dele, ele fica nervoso, ansioso, porque ele quer o celular. Então, assim, qual é a contribuição das telas para as crianças autistas? Qual é o cuidado, né? É igual o cuidado das crianças não autistas, tá bom? De preferência,
Até 2 anos, nada de tela. De preferência, até os 2 anos, nada de tela, tá? Até os 5 anos, de 2 anos a 5 anos, de preferência, 1 hora por dia. 1 hora por dia, tá? E mais adiante, aí, crianças, por exemplo, aí com 15, 16, 18 anos, no máximo, aí 2 a 3 horas de tela por dia. Desde que essas telas sejam integrativas, interativas, sejam telas inteligentes, que façam a criança despertar o raciocínio, né? Que sejam jogos criativos, jogos que fazem a criança despertar o interesse pela matemática, pela história, por português, né? Que sejam jogos recreativos interativos, tá? Nada de jogo que acaba criando aí criando crianças aí mais com dificuldade de crescimento, tá? Já está provado que crianças autistas com excesso de tela, tá? Piora a educação, elas ficam com mais dificuldades, tá? Ficam com mais dificuldade de aprendizar. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que nas famílias com crianças autistas, as crianças ficam com de 3 a 4 horas de tela por dia, contra de 1 a 2 horas por crianças não autistas por dia. Ou seja, os pais dão muito mais tela para as crianças autistas. Então isso aí, gente, é prejudicial, tá? Prejudica mais o conhecimento, a educação, a evolução da criança, que nem eu falo, os aspectos cognitivos, que é aprender a aprender, o fato de aprender, tá? Aprender. Então, tela com cautela, de preferência, quando a criança já for maiorzinha, um pouco mais de tela, de preferência jogos interativos, tá? Jogos assim que fazem a criança raciocinar, certo? Gostei dessa frase, tela com cautela. Tela com cautela. Com cautela, e isso vale para todas as crianças, né? Não só quem está com espectro autista. Exatamente, né? E só mais uma coisa que eu quero falar aqui também, que nos perguntaram se existe alguma relação de má alimentação ou boa alimentação para criança autista. Tem sim, gente, viu? Tem sim, tá? Em torno de 70% das crianças autistas têm alguma dificuldade alimentar, ou intolerância ao glúten, que é o mais comum, ou intolerância à lactose. Por quê? Porque as crianças autistas, elas têm uma seletividade alimentar. Assim como as crianças, elas implicam com alguns objetos, gostam de brincar somente com um objeto, as crianças autistas também têm seletividade alimentar. Tem umas que gostam só de arroz, tem outros que gostam só de pão, tem outros que gostam só de carne. Então fica difícil você criar uma criança assim, uma questão de desenvolvimento nutricional. Aí começam as carências de vitaminas, etc e tal. Então por isso que tem essas dificuldades. Então, e muitas vezes elas têm dores enormes, cólicas insuportáveis, até noturnas, que dá dificuldade de sono, estresse, no outro dia estão cansadas. É uma coisa bem esgotante, né? Bem estressante. Então, muito cuidado na alimentação, tá? Alimentação. E para variar, quanto mais simples e rica a alimentação, melhor, tá bom? Se a criança não tem intolerância ao leite, leite é uma boa para a criança, tá? Principalmente iogurte, que iogurte é um probiótico, tá? Que tem as bactérias, isso ajuda a povoar as bactérias do intestino da criança, a neutralizar as bactérias que estão prejudicando, né? Então os probióticos são sempre bons, né? Iogurte é muito bom em relação a isso aí, tá? É muito bom. Também a questão aí de frutas, legumes, verduras é muito adequado, tá? E evitar alimentos ricos em açúcares, tá? Principalmente esses alimentos industrializados, alimentos muito industrializados, evitar muito açúcar, tá? Evitar o máximo que puder de bastante açúcar. Então tem uma relação sim com alimento, viu? E o único suplemento que realmente faz diferença é o ômega 3, tá? Demais suplementos... Como assim? O ômega 3 faz diferença, então? Na criança faz diferença.
no caso do criança autista, tá? Sim. E o resto, né, o resto dos suplementos, se a criança estiver necessitando, aí sim. Então, conforme for, se a criança tem uma boa alimentação, não tem com que se preocupar. Mas tem aqueles casos que são super seletistas, aí sim tem que estar mais antenado com uma nutricionista para fazer aí os complementos. Aí não é mais suplementos, é complementos dos alimentos, tá bom, gente? Doutor Paulo, a Ieda Nascimento, ela faz um relato aqui na nossa rede social. Ela diz assim, ó, tenho 2 netos que são autistas, estão tendo atendimento no Espaço Incluído e lá no Acolher. Sim. Estão tendo grandes progressos com atendimentos profissionais especializados no autismo. Ela relata que, então, existe uma diferença entre a criança antes do atendimento especializado e pós o atendimento. Sim, é perfeito, de fato, é por isso a nossa preocupação, tá? Por isso a preocupação de quem é médico, quem trabalha na área da saúde, na área de educação, porque eu sou professor também, e é um fenômeno que nós temos que combater isso aí, né? Então, o relato dela é bem importante, eu fico feliz com o relato dela, porque significa que nós estamos funcionando. Existe o TEAcolhe, o Centro Acolher, e esse espaço especializado ali, que você acabou de falar, que é o mesmo, que é o... que ela disse mesmo, o nome ali que a criança dela é atendida? No Espaço Incluído. Espaço Incluir. Incluir. Espaço Incluir. De repente na escrita dela aqui. É Espaço Incluir, que fica ali perto ali do antigo INSS. A professora Tami dos Santos, disse assim, ó, como professora que atua a mais de 20 turmas por semana, tenho vários alunos com autismo e cada um deles é um. Enxergar o aluno como indivíduo dentro das suas habilidades é fundamental. A inclusão só ocorre quando a comunidade escolar entende que cada aluno é diferente do outro e que nossas diferenças nos fazem únicos. Está tudo bem. O professor que sabe sua função é aquele que quer fazer a diferença na vida do aluno, seja ele com laudo ou não. E isso é um desafio diário e é sobre isso. A professora abençoada é a senhora, seu depoimento é abençoado, tá? É literalmente o profissional que tem a experiência e que enxerga o ser humano e que duas coisas bem importantes que ela citou aí, ao meu ver. Primeiro é que cada criança é uma criança autista, é diferente da outra. Com laudo ou não, né? Com laudo ou não. Essa é a segunda coisa que me chamou muito a atenção. Por quê? Com laudo ou não? Porque às vezes demora o diagnóstico. Mas pouco importa se demora o diagnóstico. O que importa é a criança estar sendo atendida, sendo observada quais são as suas limitações e sendo de uma maneira tranquila, na medida do possível, dar àquela criança aquilo que ela precisa, né? Isso é bem importante. Doutor Paulo, a primeira pergunta que eu fiz no programa hoje vai ser a que vai encerrar o programa de hoje. E aí, o que está acontecendo que tem tanta gente resfriada, tanta gente tossindo? A gente sabe, aqui no programa a gente já aprendeu que existe a diferença entre a tosse de um resfriado e de um gripado, né, uma gripe, e existe a diferença de uma tosse alérgica. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso antes de encerrar o programa. Falo sim, mas antes disso, Paulinho, eu quero falar, a Ana Alice trouxe assim, meu filho é autista e tem seletividade alimentar e é muito difícil achar o que ele come. É sim, Ana, tá? É sim, tá? Realmente tem essa dificuldade sim, mas também existe algumas criatividades que pode ser feito. Então, tipo assim, cenoura. Então, muitas nutricionistas fazem um bichinho da cenoura, né? Muitas pessoas, então, elas transformam o alimento em brinquedo. E a criança vai brincando e comendo. Então, existem outras maneiras que nós usualmente não usamos com crianças não autistas e que nós usamos com crianças autistas. Nós usamos, nós as pessoas, tá? Eu não faço isso. Então, se você pode procurar várias nutricionistas ou então você procurar nas redes sociais maneiras de facilitar o alimento do autista, tá? Então, tem muita criatividade, tá? Eu vi esse dia um prato de uma criança que era um jardim zoológico. A criança adorava animais. Então, o gosto dela era por animais. Então, a mãe fazia da comida a forma de animal. E a criança ia comendinho ali, a comidinha em forma de animal. E isso foi que fez ela comer. Só dar um outro exemplo aqui, tá? Uma criança que ela é fascinada, fissurada por máquina de lavar roupa. E a professora, sensível que foi, pegou dessa máquina de lavar roupa, fez
fez uma máquina de lavar roupa de papelão e ela pintava um dia de vermelho, a cor vermelha, e ali ela punha roupa, várias roupas dentro da máquina, e ela falava qual que era a meia, qual que era a calção, qual que era a cueca, e ela ia trabalhando o nome das roupas junto com as cores, e ela contava, agora eu botei 4 roupas dentro da máquina, como que vai lá e me tira 2? Então ela ia interagindo com a criança. Olha só a criatividade, né? Fantástico isso aí. Então, pessoal, agora nós estamos aí em outubro, né? Paulinho me fez uma provocação aí. Outubro não, outono. Mas eu né? entendi, o senhor quis falar outono e saiu outubro, deve estar na mesma caixinha lá, né? O-U-T, entendeu? Outono, outubro. O brabo é a zoação, viu? Ele tá me zoando. Ninguém tá zoando, a gente só tá falando. Pois é, ele é um cara de palma. Vamos lá, pessoal. Outono, né? Mês aí dessa oscilação de temperatura. De manhã cedo é frio, de meio-dia já é quente, de tardezinho já começa frio. Então a gente fica vulnerável a essa oscilação da temperatura, com ou sem vento. Isso aí desencadeia alterações internas no nosso aparelho respiratório, na nossa árvore brônquica, nos nossos brônquios. E essa alteração da temperatura pode causar trauma, inclusive até a alergia. E é propício, né, aos resfriados, às viroses, às alergias, às rinites. Então começam as tosses, né? As tosses. Então, assim, quando é que nós temos que se preocupar, né? Quando tem uma tosse mais que 7 dias, tem que se preocupar, tá bom? Qualquer tosse mais que 7 dias tem que se preocupar. E tosse dentro de 7 dias. O que é resfriado, o que é gripe? Bem rapidinho. Se tem febre, ou você está com um resfriado ou com uma gripe. Gripe é quando é uma virose não muito comum. Tá? Resfriados são as nossas viroses, comuns, tá? Tanto gripe quanto virose são causados por vírus, tá bom? Só que os vírus mais comuns dá resfriado e os vírus menos comuns dá a gripe, tá certo? E ela é autolimitada, dura 7 dias, tá bom? E geralmente tomando aí remédios sintomáticos para evitar a tosse. E outra coisa, pessoal, da tosse, vamos proteger a tosse, né? Como assim? Pega um paninho e abafe a tosse na boca, ou então tussa, botando, quem está me vendo aí no Instagram, no Facebook, tussa, colocando o cotovelo, protegendo assim, proteger assim, ou então com uma mão, um paninho, abafar a tosse. Por quê? Para não sair partículas de vírus aí afora, né? Lembrando que a tosse, o espirro, tem uma velocidade de 120 km por hora. Dá multa. Se pegar no radar da Polícia Rodoviária Federal dos dentes ali, eles dão multa. Então, assim, o vírus, as partículas, as gotículas vão aí uma sala inteira. Então, sempre proteger com um lenço na boca, tossir, ou então com o cotovelo, caso não der tempo, tá? E para encerrar, agora que nós estamos aí nessa época aí do outono, eu quase falei outubro de novo, outono, etc. Falei, tá na mesma caixinha lá, ó, tá registrado. A vacina da gripe, vamos se vacinar todo mundo, tá? Não dê ouvidos aos negacionistas que são contra as vacinas, não dê ouvidos a esses aí, que por sinal, quem quiser debater comigo aqui vacina, o espaço tá aberto. Esses negacionistas, atenção senhor negacionista, você que é negacionista, o espaço aqui tá aberto, segunda-feira, para vir falar comigo aqui, porque você é contra, etc e tal, mas claro, né, traga dados científicos, né, não traga a sua opinião, traga dados científicos. Tudo. Quem tiver, eu posso botar uma regra, já que eu faço parte? Pode. Quem achar que a Terra é plana não pode participar do programa. Esse é um critério de descarte. Não, mas tem que ser, né, Paulinho? Tá, pessoal? Então, os negacionistas que me desculpem, né? Uma questão é ideologia. Aqui, medicina não se faz ideologia. O médico, ele pode ter a sua ideologia, como
pessoa, mas como médico é ciência baseada em evidência, tá bom? Então, até que se prove o contrário, vacina para todo mundo, cuidar ambientes fechados, cuidar entradas e saídas de ambientes com ar quente, hora frio, hora quente, hora frio, tá? Se cuidar isso aí, e cuidar a si e cuidar os outros. Pessoal, o nosso tempo encerrou. Muito encerrado, inclusive. Muito encerrado. Muito obrigado por hoje, mais uma vez, né? Eu sinto muito aí pela morte do Papa, mas é a vida que segue, a vida é assim, tá? Mais uma vez ali, Feliz Páscoa atrasado para todo mundo, nesse momento de reflexão, de renovação, né? E que todos possam ter uma boa semana e de bom trabalho, boa saúde e boa paz. Tchau e luz para todos. Tchau, pessoal.